a representação feminina. Exatamente, é um prazer enorme estar com vocês aí, com a Alessandra Caligiuri, minha parceira, minha colega de trabalho, e a doutora Marilena é uma alegria, minha colega de curso de mestrado, né? Na época da Não vamos PUC. falar em época, quando foi, mas foi um prazer muito grande, uma coincidência muito feliz de nos reencontrarmos já há algum tempo agora, né? E principalmente na federação. Sem dúvida, sem dúvida. O tema que a gente está trazendo hoje, a Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo, ele diz respeito à orientação que nós podemos dar aos estabelecimentos do nosso setor diante de uma situação de importunação ou assédio sexual. A importância desse tema, eu acho que é importante a gente destacar que já era uma preocupação da nossa entidade, muito antes de virar lei, o ano passado, né? Tanto que em 2019, já em parceria, né, com as advogadas aqui presentes, Sandra Jardim, Alessandra Caligiuri e também com a Maíra Martins Cardoso Gale, nós fizemos essa parceria e editamos a cartilha através dos senhores Osasco. E foi muito importante, muito, porque esse olhar para a mulher e para o que acontece, hoje em dia a gente não pode mais deixar isso passar em branco e não ter um olhar atento para essas questões, né? Tanto que a cartilha foi reeditada, agora em nova parceria também com a federação, então abrangendo daí todo o nosso estado, e está disponível no nosso site. Participamos também aí já ativamente, quando já o ano passado, da elaboração do decreto regulamentador, junto com a Secretaria da Mulher, com a secretária Sonaira e a secretária adjunta Terezinha Neves. Então, isso foi muito importante para a elaboração do protocolo, mas, infelizmente, hoje ainda são muitas leis a respeito e, às vezes, a população não está muito bem informada e os nossos associados mesmo, os nossos empresários ficam, às vezes, sem saber que situação, que atitude tomar. Agora, essa semana, principalmente, nós estamos aí às vésperas de carnaval, os bloquinhos na rua, as pessoas, às vezes, abusam um pouco, daí querem continuar a folia nos nossos estabelecimentos, né? E nós temos que estar preparados para auxiliar eventuais vítimas que possa acontecer em alguma situação. Então, para isso, é um enorme prazer que nós estamos recebendo as advogadas Sandra Jardim, Alessandra Caligiuri, coautoras dessa cartilha, para nos ajudar a esclarecer alguns pontos, né? Importante lembrar que a doutora Alessandra Calabrese, Calabrese e Caligiuri, vamos pensar que é duas Alessandras, né? Eu falei uma hora Calabrese, outra hora Caligiuri. É consultora da nossa federação, advogada também, e a doutora Sandra também advogada, ex-procuradora de justiça. Bom, doutora Alessandra, vamos começar aí, que o pessoal, coitado, fica um pouquinho esperando a gente conseguir dar certo. Eu, né, consegui fazer dar certo minha primeira live aqui pela federação. Como que surgiu a ideia da cartilha e essa parceria? Na época que eu presidi a Comissão da Mulher Advogada na OAB Pinheiros, e aí eu, a Sandra Jardim e a Maíra ficamos indignadas que uma mulher foi agredida dentro de um restaurante conhecido, famoso aqui em São Paulo, e de vez o restaurante dar apoio para a vítima, ele deu guarida para o agressor, não disponibilizou os vídeos, fez corpo mole quando a polícia foi até lá, e a vítima ficou totalmente, era uma influência digital, que ficou totalmente desamparada. Aí, diante desse fato, a gente sentou, ficou indignada e falou: a gente precisa montar algo preventivo para que as pessoas aprendam como é você, qual a forma que você tem que acolher a vítima e socorrer essa vítima e não ajudar o agressor diante de uma sociedade extremamente machista que foi criada assim, que é a sociedade que a gente vive e que a gente precisa desconstruir. E aí a gente sentou, elaborou essa cartilha e apresentou para os senhores, né, que é o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes de Alphaville, Barueri e região, e Osasco.
e eles abraçaram a nossa ideia junto com a junto com a OAB de Pinheiros, e a gente acabou elaborando essa cartilha e eles foram nossos apoiadores aí na impressão, porque ainda é muito difícil achar alguém que realmente queira divulgar um trabalho feito de forma gratuita para uma sociedade em que está disponível para todos, mas que tem muita dificuldade das pessoas quererem abraçar e divulgar ainda, inclusive mulheres, o que é muito triste. Exatamente. Muito interessante. Quer dizer, esse processo realmente já vem de um longo tempo e as necessidades só foram se confirmando tanto com a edição da lei, né? Só que a gente vê que isso decorre, assim, vários tipos de crimes podem decorrer desses tipos de situações, né, doutora Sandra? Agora, existe uma certa confusão, a pessoa às vezes não sabe... mas isso é o quê? É assédio? Né? A senhora poderia dar uma leve pincelada para diferenciar aí os tipos de crime que estão envolvidos nesses casos? Claro. Bom, boa noite a todos, né? E é uma imensa honra participar dessa live pela importância dela, por nós estarmos em vias do carnaval acontecer e onde a gente sabe que termina havendo uma maior incidência desses crimes que podem ir desde o crime de assédio, né, que envolve uma relação de funcional ou de trabalho entre um superior e alguém que presta um serviço ou que tem uma relação trabalhista com aquela pessoa, e o assediador se utiliza da sua hierarquia funcional para cobrar alguns favores sexuais, e isso, no nosso ordenamento jurídico, se qualifica como um crime, passando por outras condutas que a gente pode, de um modo bem simplificado, até para os nossos ouvintes entenderem, que vai desde o beijo forçado, daquela cantada no ouvido, daquela aproximação grotesca, chegando a uma passada de mão ou chegando a coisas piores, como uma ejaculação em local público ou privados, espaços privados de lazer. Então, todas essas condutas configuram crimes, podendo chegar até um estupro. Passando ali por divulgação de fotografia, por vários tipos penais que nós elencamos, né, na nossa cartilha e que podem ser cometidos, doutora, nesses espaços públicos e privados de lazer. Basta lembrar que hoje, não digo hoje, mas agora no mês de fevereiro está fazendo um ano daquele crime do Daniel Alves. Então, todo mundo está noticiando, inclusive porque ele está começando o julgamento. Na Espanha começa, hoje, me parece que hoje, começou hoje, né? Isso. E ele, desde que o crime aconteceu, e graças ao protocolo Não Cale, né, de Barcelona, é que permitiu que esse jogador de polícia no ano passado fosse preso em flagrante delito, porque, se todo mundo lembrar, ele assediou uma moça no interior de uma boate, lá na Espanha, em Barcelona, ali, e havia exatamente um protocolo que já havia treinado os espaços privados de lazer, e aí o fato aconteceu numa casa noturna, numa balada, e os funcionários, então, antevendo aquela moça chorando ali num canto, depois que ela foi estuprada no banheiro do estabelecimento, eles prestaram auxílio, eles a conduziram a um local reservado, eles tiveram todo o cuidado com aquela moça, de modo que conseguiram acolhê-la, conseguiram chamar a polícia, conseguiram preservar o espaço público de forma que até o sêmen do jogador fosse encontrado naquele local, graças à forma como eles aplicaram aquele protocolo de uma forma muito competente, muito capacitada, o que permitiu que o jogador fosse preso e permanecesse preso até hoje. E agora ele vai começar a ser julgado. Então, isso nos mostrou, ano passado, exatamente a importância de nós termos algo parecido aqui. E diante deste fato que assolou o mundo todo, é que os governos de estado, a prefeitura e agora, recentemente, o governo federal, todos os nossos 3 entes federativos, eles se apressaram
em criar legislações semelhantes às legislações europeias, ou dos catalães, pelo menos, né? No sentido de nós também termos protocolos para evitar que aconteça aquilo que a Alessandra falou e contou aqui, que nos uniu, nós três, no intuito, porque ficamos indignadas, né? No intuito de contribuir para que aquela situação não acontecesse aqui no Brasil também. Então, mas não adiantaria nós termos uma cartilha muito bacana, autoexplicativa, onde lá nós temos todos os crimes que podem acometer, como eu falei, desde o assédio sexual, passando pela importunação sexual, chegando ao estupro ou divulgação de imagens públicas ou privadas. Não adiantaria nós termos todo esse aparato se nós não tivéssemos a parceria do setor. E essa parceria, para nós, é muito importante, porque se o setor de bares, casas noturnas, restaurantes, ele não construir junto com o Estado e com o entorno, com a comunidade, esta política pública, ela será fadada a um insucesso. Ela vai se reproduzir no mero cartaz que vai estar fixado num banheiro qualquer e que não vai surtir o efeito que se espera, como surtiu na Espanha. Então, foi muito importante a gente construir lá atrás, em 2019, primeiro com o sindicato, que comprou a nossa ideia, e depois ampliar para a Foresp, que, salvo engano, deve ter, acho que, 21 sindicatos participando. 24, já melhor ainda. Porque com isso se conseguiu divulgar essas leis, divulgar os cartazes, divulgar as vigências, divulgar o que se queria e depois, mais que isso, a federação, como você sabe, né, e os sindicatos, eles participaram da construção do decreto regulamentar aqui no estado de São Paulo. Então, assim, nós estamos asfaltando este caminho que para a gente é muito importante, porque quando todos os integrantes desse setor, os bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas e também os responsáveis pelos eventos públicos e privados em espaços de lazer, quando todos eles cumprirem com as suas obrigações, com certeza nós vamos estar fomentando um espaço muito melhor de lazer para todos nós enquanto sociedade. Com certeza. Muito obrigada. E, doutora Alessandra, com relação a esse protocolo, que a doutora Sandra até comentou, né? A federação realmente participou, você foi nossa consultora, acompanhando o grupo de trabalho, né? O que você poderia destacar de mais importante nesse protocolo? O importante também destacar que o protocolo Não Se Cale na Espanha é um protocolo facultativo. Assim, os estabelecimentos aderiram e trabalham nele com seriedade. Porque quem lá na Espanha adere ao protocolo tem selo, tem o selo como se fosse um estabelecimento que respeita a mulher, tal. Aqui já é obrigatório. Então, o protocolo Não Se Cale, quando ele foi criado por decreto, ali eles elencaram alguns fatores que, se não forem cumpridos, estabelecimentos comerciais serão multados. E o órgão que vai multar esses estabelecimentos é o PROCON. Né? Então, o que acontece? Você precisa ter o cartaz de forma clara e objetiva, passando as informações. A gente tem hoje um sinal, que é o das mãos, que você pode fazer para trás, para frente, de algum jeito, que os próprios trabalhadores desses estabelecimentos, eles são obrigados a estarem capacitados para atender essa vítima, socorrer essa vítima e saber como preservar o local, o que ele tem que fazer para levar a vítima, conduzir a vítima da melhor forma. Então, é obrigatório 1 milhão de vagas para esses funcionários de forma gratuita, disponibilizado pelo Estado, através da Secretaria da Mulher, que é pelo www.mulher.sp.gov.br/não se cale. Esse é o site oficial onde, se o fiscal for até o seu estabelecimento e pedir para olhar se os seus funcionários estão capacitados, é o que está valendo.
enquanto ainda tiver essas 1 milhão de vagas disponibilizadas pelo governo do estado. E esse protocolo, você precisa perguntar qual é a vontade da vítima, o que ela quer fazer. Afastar o agressor do local, levar a vítima para um lugar reservado, onde ela se sinta segura e esperar ou que a polícia chegue ou que alguma amiga, algum familiar dela chegue para levá-la, ou se ela quiser pedir um táxi ou ela tiver de carro, se o funcionário se sentir seguro para acompanhá-la até o carro ou até o táxi, ele pode. Se ele não se sentir seguro por uma questão do agressor estar por perto, tem que chamar a polícia. Perfeito. É importante lembrar isso, né? Porque a gente tomou conhecimento aqui na federação de que algumas ofertas de cursos cobrando, né, valores e dando certificados que não terão validade nenhuma para o governo, né? E o governo oferece esses cursos gratuitos, lembrando também que é de validade anual. Então, quem fez o curso ano passado, em 2023, este ano precisa fazer novamente, né? E todos os funcionários da empresa, né, devem participar. E agora, numa situação assim, doutora Sandra, se o casal começa a discutir na mesa, o meu garçom, o maître deve intervir? Qual é a postura que ele deve ter? Porque isso, infelizmente, é comum a gente ver acontecer, né? É verdade, é verdade. Infelizmente, a gente também tinha uma cultura que a gente vem tentando desconstruir, que é aquela que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E a verdade é que nós, por força de lei, temos de meter a colher, sim. Por quê? De acordo com essa legislação, como a Alessandra estava falando, hoje nós temos 3 legislações. A municipal, que tornou o protocolo à semelhança de Barcelona facultativo. Temos a legislação estadual que obriga todos os bares, casas noturnas e restaurantes e congêneres que se encontram no estado de São Paulo a identificarem a violência e prestarem auxílio à mulher que se encontre ali em situação de risco ou vulnerabilidade. Ou seja, as nossas leis estaduais que já estão vigorando, elas impõem não apenas a obrigação do estabelecimento de identificar a violência acontecendo naquele local, como também de prestar auxílio efetivo, de modo a retirar a mulher daquela situação, conduzi-la a um local seguro, até que depois ele possa tomar as medidas em conversa com a mulher, ela devidamente orientada, para saber se é caso aí de chamar a polícia, de encaminhar para um pronto-socorro, se ela foi agredida, ou se bastaria o acompanhamento dela até o transporte, o meio de transporte que ela veio, até o carro dela, ou disponibilizar um meio de transporte qualquer. Ou seja, pela nossa legislação estadual, nós temos agora os donos de estabelecimento têm esta obrigação. É muito comum dizer assim, doutora, mas ele vai agora ter de prender em flagrante o agressor? Veja bem, pelo nosso sistema jurídico, qualquer um de nós pode prender em flagrante uma pessoa que está cometendo um crime. Mas, obviamente, que a intenção primeira é retirar a mulher daquela situação de risco, de vulnerabilidade, da mão do agressor, confirmar se ela está tendo algum tipo de agressão, sofrendo, orientá-la sobre os direitos que ela pode exercer, e daí, juntamente com ela, e se possível, tudo isso acompanhado de uma pessoa que ela venha indicar, ou de uma mulher, preferencialmente, porque a lei fala, se não tiver uma indicação, que seja preferencialmente uma outra mulher acompanhando essa situação em que ela é destacada e acolhida por um recinto longe do agressor, para que ela possa externar a sua vontade. É por isso que a lei é construída no sentido de dizer, os banheiros têm de ter esse aviso, com esses indicativos que a Alessandra, os gestos da mulher pedindo de uma forma sutil, pedindo auxílio, mas não adiantaria ter um gesto dela pedir auxílio se o garçom, se a recepcionista, se o barman não soubesse ler aquele gesto. Por isso que todos os estabelecimentos precisam estar capacitados. Mas, além da capacitação, que é obrigatória e anual, precisa ter
um responsável em cada estabelecimento, que é aquele que vai ser exatamente aquele que vai identificar a violência. Então, o garçom está achando que aquela mulher está sofrendo algum tipo de constrangimento. Ele vai chamar aquele responsável por aquele local e essa pessoa vai ter um jeito de retirar aquela mulher daquela situação de vulnerabilidade e perguntar, olha, a gente está preocupado. Nós estamos vendo que, no mínimo, um constrangimento psicológico você está sofrendo. Quer que a gente acione o SAMU, a polícia, ele te bateu, enfim, como é que nós podemos te ajudar? Então, é essa obrigação que os estabelecimentos têm e essa obrigação já está em vigor. Perfeito. Inclusive, agora, voltando ao assunto do carnaval, né? Se perceber que a mulher está alcoolizada, fora realmente de si, aí acho que é mais importante ainda esse cuidado, né? Sem dúvida, porque aí pode qualificar eventual estupro de vulnerável. Então, veja a delicadeza da coisa. Então, se você tem alguém que está capacitado e ele vê que a mulher está numa situação de vulnerabilidade, que ela pode sofrer algum tipo de violência, a obrigação do estabelecimento é chamar o SAMU. Aciona o SAMU e ela será conduzida a um pronto-socorro, a um hospital, onde ela vai receber o tratamento adequado. Então, é importante dizer, nós também tivemos uma lei federal que é um pouco mais abrangente até do que a legislação estadual, porém nós estamos no período de vacatio legis. Ela reproduz muito a lei estadual, em alguma medida, mas ela é até um pouquinho mais abrangente. Porém, ela vai entrar em vigor só daqui 5 meses. Então, o que nós temos hoje é que, para o Estado de São Paulo, já está valendo a legislação que obriga bares, restaurantes, casas noturnas a prestarem auxílio à mulher que se encontra em situação de risco em locais públicos ou privados. Perfeito. E, doutora Sandra, nós tivemos, acho que, alguma consulta no sentido de se a legislação municipal não é obrigatória e a estadual é. Você poderia esclarecer como que vai prevalecer nesse caso, Cris? Na verdade, se poderia pensar inicialmente num conflito entre as leis municipais, porque a lei municipal é facultativa, ela fala na construção do protocolo facultativo, o que poderia dar a ideia de que somente quem fosse signatário, como aconteceu na Catalunha, somente aqueles estabelecimentos que a Alessandra citou, que esponte própria fizeram com a prefeitura um protocolo, esses estabelecimentos estariam obrigados. A legislação municipal é nesse sentido, a estadual não. E hoje a gente já tem algum indicativo do Supremo Tribunal Federal que, quando duas leis disciplinam questões, em alguma medida, conflitantes, entretanto, a lei de maior abrangência é de ser aplicada porque é aquela que traz mais benefícios à coletividade. Na minha opinião, a lei estadual. E agora, com a vigência próxima da lei federal, então aí coloca uma pá de cal, porque passa a ser obrigatória para todo o território nacional. E o que é importante é que não são leis conflitantes, e é importante também dizer que a municipalidade está se empenhando também no sentido de construir esses protocolos junto com os bares também, para ter, quem sabe, né, um cartão de visita, como lá na Catalunha se teve e hoje se espalha pelo mundo, né, essa legislação de primeiro mundo que permitiu que pelo menos se tentasse reparar essa injustiça que aconteceu com essa moça e o jogador Daniel Alves. Com certeza. O nosso amigo Agostinho Ivan está aqui perguntando se o PROCON vai ter perna para isso, ainda mais em tempos de carnaval. Na verdade, até final de novembro, acho que começo de dezembro, eu soube de uma ação conjunta do PROCON, junto com a Secretaria da Mulher, que eles andaram por alguns bares e restaurantes falando da questão dos cartazes. Eu cheguei a ver em alguns lugares, porém outros não. Mas eu entendi que eles fizeram um trabalho de conscientização. Olha, você sabia que tem uma lei que tramita, que existe hoje, né, no nosso estado, que se você não cumprir com a legislação, você pode ser multado pelos órgãos de defesa do consumidor, e passaram explicando.
mas muitos ainda, eu acredito que não tenham talvez acesso, porque a informação, infelizmente, não é passada de forma clara para a sociedade. A federação tem divulgado bastante, a Secretaria da Mulher tem divulgado bastante isso, o governo tem divulgado, mas a mídia, eu não vejo essa divulgação nas mídias, falando sobre o protocolo, mostrando que os restaurantes são responsáveis, os bares e casas noturnas, e que eles precisam, sim, entender que é um problema de toda a nossa sociedade. A gente não pode mais aceitar esse tipo de violência contra ninguém. Todos nós devemos ser respeitados. Então, eu não sei se eles vão ter braço para tudo isso, mas eu sei que a Secretaria de Segurança Urbana está envolvida, eu sei que eles estão tentando aí montar um aparato para tentar dirimir aí essas questões. Eu queria pedir licença primeiro para mandar um abração para o doutor Ivan, meu colega de Ministério Público, um grande expoente, foi secretário da administração de governo, faz um trabalho maravilhoso e, mais que tudo, é um grande feminista. É um homem que sempre esteve de ombro conosco nas grandes lutas para nós conquistarmos direitos para nós. É filho de uma grande mulher advogada, também feminista, uma grande pioneira. Então, para a gente é um orgulho estar falando aqui e o Ivan está ouvindo. Mas eu queria dar um dado, se me permite, Alessandra, lembrar que também o PROCON e o Ministério Público, eles participaram da construção desse decreto regulamentar. Então, eles se comprometeram. E mais do que participarem, eu não sei também se eles vão ter braços, porque, infelizmente, nós temos aqui na capital, nós temos órgãos de proteção ao consumidor muito bem estruturados. Não é em todo lugar do interior que nós temos, só nas grandes cidades, como Campinas, Ribeirão Preto, algumas dessas cidades têm. Porém, é importante a gente dizer que esse é um trabalho que a gente também está construindo. O Ministério Público, outro dia, fez também um outro protocolo. Então, isso precisa ser construído numa política, me parece, também de fomento de orientação preventiva. Exato. Porque não adianta achar que o PROCON vai lá e vai multar, porque não é essa a ênfase. Nós não Exatamente. queremos criar uma indústria de multas. Nós queremos criar uma cultura de que é necessário que os estabelecimentos façam a capacitação e estejam prontos para prestar o auxílio. Então, na verdade, assim, por isso que foi muito importante essa saída da secretária, junto com esses órgãos do PROCON, para advertir os estabelecimentos. Num primeiro momento, eles serão advertidos, terão tempo para construir os seus ambientes de segurança, e depois, mais para frente, se não capacitarem, se desrespeitarem a lei, se não tiverem, enfim, dando ênfase àquilo que a lei determina, aí sim o PROCON retorna e vai aplicar todas aquelas multas que vêm previstas no Código do Consumidor. Aliás, aqui mais um particular. Isso já existe há muito tempo, porque a gente não precisaria nem de uma legislação para dizer isso. Exato. Por quê? Porque está no Código de Defesa do Consumidor que aquele que tem um estabelecimento privado ou público tem de prestar o serviço com segurança. Ora, quando uma pessoa é agredida, seja moralmente, seja sexualmente, no interior do seu estabelecimento, o proprietário tem de responder por aquilo. Então, exatamente. É uma política que vem até para preservar o próprio proprietário do estabelecimento, porque a responsabilidade dele é perene, quer dizer, é tranquila pelo Código de Defesa do Consumidor, né, doutora Marilene? É isso, realmente é um trabalho de conscientização, né? Mudar a cultura, a cabeça das pessoas, a forma de encarar. E para isso eu acho que eu vou contar com vocês para várias lives desse tipo, porque é realmente esclarecedor, as pessoas não sabiam às vezes como agir, e como a doutora Sandra falou, é uma garantia para o próprio estabelecimento, porque se ele fez o protocolo, tem o cartaz, acolheu aquela mulher vítima de algum tipo de violência, ele está se eximindo de qualquer responsabilidade. Acompanhou a mulher, fez todo... Quer dizer, agora, se ele não fez nenhuma dessas... Não cumpriu nenhum desses passos, né? Aí realmente
vai acabar tendo que responder conjuntamente. Né? Agora, você imagina, dentro dessa pergunta que você fez, o responsável por identificar a violência chama a mulher de ladinho e pergunta: olha, estou vendo que ele está te ofendendo, e aí, vamos fazer o quê? Ela diz: eu não quero fazer nada. Eu não quero que chame a polícia. E aí, ele faz o quê? Então, aí a gente indica o seguinte: é bom que os bares e restaurantes tenham um livro de registro. Por quê? Perfeito. No momento em que ele registrar, olha, identificamos que fulana de tal estava aqui, ele faz um relatório. Nós identificamos que ela estava sofrendo uma violência ou física ou moral. Poderia estar... Se for física, se ela for agredida, tem que chamar a polícia. Claro. Porque é um crime de ação penal pública e aí não tem o que fazer. Claro. Porém, se é uma violência, uma vias de fato ou algo que está em vias de eclodir, e a mulher disser: não, tudo bem, ele estava forçando um beijo, vamos imaginar. Mas ela também: não, tudo bem, eu estou correspondendo, estou naquele limite, mas ele identificou, ele vai lá e lança aquilo no seu livro de registro, que é uma forma dele se resguardar e de dizer: olha, eu prestei o auxílio, dissemos tudo que ela tinha o direito a exercer aqui dentro e ela não quis. Então, está lá consignado que ele não tomou nenhuma medida, porque a última palavra em relação aos direitos da mulher é dela, mulher. Perfeito. E isso precisa ser respeitado. Com certeza. Agora, doutora Sandra, na hipótese de realmente se concretizar uma agressão, foram tomadas todas as providências, a polícia interviu, enfim, tudo perfeito. Mas se identificou, então, que aquela pessoa é um agressor. A casa pode criar um catálogo negativo e impedir que esse cliente retorne à casa? Nós chegamos a discutir isso, né, Alessandra? Porque o doutor Edson, consultado por um colega dele recentemente, aconteceu um episódio horroroso em Curitiba, onde uma modelo veio para o Brasil e ela foi abordada num bar e ela se recusou a conversar com o agressor e ele, inconformado, ele deu uma garrafada na moça, abriu a cabeça da moça e o bar, ele prestou todos os auxílios, ele retirou a moça da mão do agressor, prestou auxílio, levou a moça, ele fez tudo direitinho. Porém, ele retirou o camarada de lá, mandou chamar a prefeitura, e aí ele deu uma declaração pública dizendo que ele ia sugerir que criassem um cadastro para impedir essas pessoas agressoras de voltarem aos bares e estabelecimentos. Infelizmente, seria o melhor dos mundos se isso pudesse, mas não pode fazer, até porque todos nós temos a presunção de inocência. O que a lei federal, que ainda não está vigindo, ela vai autorizar, vai vigir daqui a 5 meses, é que o corpo de segurança retire aquela pessoa do estabelecimento. Então, mas no acontecimento. Isso, primeiro. Após o acontecimento. Isso. Ou ele retira e chama a polícia. Não pode ser aquele caso, né, Ale, que retirou e mandou o cara embora, entregou a chave do carro para ele e deixou a moça lá dentro. Vai resolver. Ou seja, se teve agressão, chama a polícia e mantém lá fora. Não deixa voltar para dentro. Então, a lei federal diz: pode tirar para fora e impedir de retornar. Outra coisa, a gente está falando muito na proteção da mulher. É somente para a mulher, para a comunidade LGBTQIA+, como que as doutoras veem esse assunto? Alessandra, quer falar? Pode falar. Infelizmente, doutora Marilena, a gente vive uma sociedade patriarcal, machista, que tem toda uma construção histórico-cultural de que nós, mulheres, de algum modo, somos apêndices dos homens. Ou seja, nós precisamos desconstruir essa cultura machista que faz com que os homens nos vejam numa relação de poder hierarquizada. Se a gente pensar que o Brasil, a Alessandra fala sempre isso, eu também, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Quer dizer,
Isso é um absurdo, é inadmissível. Porque quando a mulher tenta romper com esta relação de mando, o homem inconformado não aceita. E isso é o machismo que está estruturado na base da sociedade. Então, esses próprios regulamentos falam em cultura do estupro. Por quê? Porque parece que o corpo da mulher é do domínio público. A gente vê cenas ainda hoje de 10, 12 pessoas estuprando moças. Há pouco E tempo. ainda há pouco tempo no Rio. E ainda se atribui para a mulher a culpa, mas ela estava com uma roupinha, ou ela estava de biquíni, ou ela saiu num espaço que não era para sair. Então, enquanto a gente não desconstruir essa cultura que existe na base da sociedade, o cara vai entrar no estabelecimento e vai ver a mulher e vai se achar no direito de ir tocando no corpo dela, como se o corpo dela fosse público. E isso não pode mais acontecer. O homem não pode mandar para a mulher uma bebida sem perguntar se ela quer. O homem não pode chegar na mulher puxando o cabelo sem perguntar se ela quer ir com ele dançar na pista. Então, assim, nós precisamos dar um basta nessa cultura de tolerância que a sociedade tinha com essas condutas. Perfeito. Inclusive, né, o Anuário de Segurança Pública divulgado em 2023 deu para notar que com todas essas políticas que a gente faz, que a gente tenta construir, né, a sociedade como um todo, um aumento nos casos de estupro. Mais de 76 mil mulheres foram estupradas só em 2022. Exatamente. A cada 1 minuto, 2 mulheres são estupradas. A cada 4 minutos, uma mulher se dirige na delegacia porque foi vítima de agressão. E houve um aumento nos casos de feminicídio também. Exato. Mais de 1.400 mulheres vítimas de feminicídios. Apesar de todas as políticas que vêm sendo implementadas, a gente está perdendo. A gente não está conseguindo combater. E aí, a gente tem várias explicações. E uma delas é que a mulher, hoje, consciente dos seus direitos, ela tem se rebelado mais. Sim. E toda vez que a mulher se rebela, ela gera uma violência. Uma violência. Entendeu? Infelizmente, então, assim, o quadro o tal ciclo que a gente não consegue sair. E vamos conseguir romper isso, temos que conseguir, né? A federação está realmente empenhada, contando com vocês. Eu vou precisar, a gente encerrando, que nós já nos alongamos no tempo, mas foi muito esclarecedor. E vamos ter que repetir, realmente, fazer várias lives. Por favor. Eu queria só falar que os nossos... é verdade! De avenida, que a gente lançou a primeira cartilha, e eles já estão rodando no carnaval, já estão rodando. É verdade. Espera aí, doutora Alessandra. Estou até aqui com o meu lequinho. Eu peço desculpas, eu estou sozinha aqui em casa, cachorro, interfone. Nós temos, é normal. E quis participar também. E a doutora Alessandra bem lembrando aqui do leque de vocês, perfeito, para o carnaval. Fala de novo, Ale, que acho que acabou cortando. Que o nosso leque completa 5 anos de avenida, né, Sam? Desde a primeira cartilha, e você consegue baixar pelo QR Code, gratuito, em PDF, qualquer pessoa tem acesso. Eles serão distribuídos no carnaval, já estão sendo. Amanhã eles estarão na Gaviões da Fiel, inclusive. Isso. E, Ale, acho muito importante falar que esse lequinho, que nós mesmas patrocinamos, não tem patrocínio de ninguém, ele já traz os direitos das mulheres importunadas sexualmente escritos. Então, a mulher que estiver em qualquer espaço público ou privado de lazer, qualquer importunação, ela pode ver o verso, saber se é crime, e o outro lado, saber quais os direitos que ela tem para exercer.
já de acordo com toda essa legislação. Então, foi uma forma que nós achamos de estar prestando um serviço público, juntamente com vocês, que sempre foram nossos parceiros, Foresp e o sindicato, e a gente, senhor, a gente só tem a agradecer na sua pessoa, doutora Marilena, na pessoa do doutor Edson, presidente da Foresp, a gente agradece muito por essa parceria. Nós que agradecemos, foi realmente um prazer. Estou vendo aqui pelos comentários, as pessoas estão realmente ávidas de conhecimento, estão perguntando mais. Quem quiser deixar pergunta no site, a gente vai encaminhar para as doutoras Alessandra e doutora Sandra, e vamos marcar novas lives, não é porque é carnaval que passa o carnaval, acaba porque não acaba, né? As situações continuam. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau.